Eu nunca imaginei que ia estar aqui, escrevendo isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas que doem. Mas hoje acordei com um peso no peito que não sai, então vou tentar botar pra fora. Talvez alguém entenda. Ou talvez só precise soltar. Era uma terça-feira, dia de culto na congrega. Eu sempre chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, ligava o som, essas coisas. Gosto de fazer, me sinto útil naquele dia. O irmão Paulo tinha me pedido para ficar no som porque o irmão que costumava fazer estava doente. Fiquei contente porque é um serviço que exige atenção, e eu gosto de me dedicar. A irmã Maria tinha levado um bolo de fubá, e eu comi um pedaço antes do culto começar, lá nos fundos, para não chamar atenção. Ela sempre faz bolo bom, mas aquele dia estava um pouco seco. Mesmo assim, comi tudo. O culto começou normal. Os hinos, a oração, o irmão pregando. Eu estava lá no fundo, no cantinho do som, ajustando os fones para não escutar muito alto e não me distrair. Foi quando vi o irmão Jonas entrar. Ele é cooperador, um dos mais antigos, sempre sorridente, daquele jeito que a gente confia. Mas naquele dia ele estava diferente. Os olhos vermelhos, a camisa amassada, como se tivesse dormido com ela. Sentou bem na frente, perto do púlpito, e ficou olhando pro chão. Não dei muita bola. Todo mundo tem seus dias ruins, né? Aí, no meio da pregação, a irmã Raquel chegou. Ela é esposa do Jonas. Grávida de uns 7 meses, a barriga já bem grande. Entrou devagar, como se estivesse com dor, e sentou bem longe dele, do outro lado do salão. Vi que ela tinha uma marca no braço, uma mancha roxa que a manga não cobria direito. Fiquei com um aperto no estômago, mas não falei nada. Não era da minha conta. Depois do culto, todo mundo foi saindo, conversando, e eu fui desligar os equipamentos. Quando olhei para trás, vi o Jonas esperando a Raquel do lado de fora. Ela estava falando com a irmã Clara, que cuida das crianças na escola bíblica. O Jonas ficou impaciente, deu uns passos para frente e puxou o braço dela. A Raquel fez uma careta de dor, mas não falou nada. A irmã Clara olhou feio para ele, mas também não disse nada. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na marca no braço da Raquel, no jeito que o Jonas a puxou. Mas também pensava, asterisco, e se eu estiver entendendo errado, asterisco, às vezes a gente julga sem saber. Pode ser que eles tivessem brigado por outra coisa, que ela tivesse se machucado sem querer. Não queria criar fofoca. Na congrega, fofoca é pecado. No dia seguinte fui trabalhar na padaria como sempre. O cheiro de pão quente me acalma, o barulho da massa sendo sovada, os clientes chegando. Mas minha cabeça não saía daquilo. No intervalo liguei pro irmão Paulo. Ele é o mais velho, sempre dá conselhos bons. Irmão Paulo, eu vi uma coisa ontem no culto, não sei se devo falar. O que foi, filho? O irmão Jonas e a irmã Raquel. Acho que ele tá batendo nela. Silêncio do outro lado. Depois, você tem certeza? Não, mas ela tava com marca no braço, e ele puxou ela com força. Ora, filho, casal briga. Não é motivo pra ficar inventando coisa. Fiquei calado. Não era bem isso que eu queria ouvir. Mas e se for mais sério? Se for, Deus vai cuidar. A gente não mete o bedelho na vida dos outros não. Reze por eles. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro pão que tava cortando. Asterisco, reze por eles. Asterisco, como se rezar resolvesse um soco. Passaram-se 2 semanas. Eu evitei o Jonas, não queria encará-lo. Mas um sábado, ele apareceu na padaria. Veio sozinho, comprou um pão de queijo e um café. Ficou ali, encostado no balcão, como se quisesse conversar. Como é que tá, irmão? Tô bem, graças a Deus. E a Raquel? Não vem mais nos cultos. Ela tá cansada. A gravidez não tá fácil. Ele mexeu no café, sem olhar pra mim. Gravidez é difícil mesmo. Pois é. Ficamos em silêncio. Eu queria perguntar da marca no braço dela, queria perguntar por que ela não olhava mais nos olhos de ninguém, porque ela tinha emagrecido. Mas não sai nada. Só um. Se precisar de alguma coisa pode contar comigo. Ele sorriu daquele jeito dele, como se eu tivesse falado bobagem. Claro, irmão. Obrigado. E foi embora. Naquela noite sonhei com a Raquel. Ela estava grávida, mas o bebê não. Chora. Só ficava ali, quieto dentro dela, como se soubesse que algo não estava certo. No sonho, eu estendi a mão para tocar a barriga, mas ela recuava, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Asterisco, não faz isso, asterisco, ela sussurrava, mas a voz não saía direito, como se alguém estivesse apertando a garganta dela. Acordei suado, com um lençol enrolado nas pernas e o coração batendo forte demais pro horário. No dia seguinte passei na casa deles sem avisar.
Não era comum, mas também não era estranho. Às vezes eu levava umas coisas da igreja, um cesto de alimentos, essas coisas. A porta estava entreaberta, só a corrente presa. Bati com os nós dos dedos baixo, para não assustar. Quem é? A voz do Marcos soou rouca, como se tivesse acabado de acordar. Sou eu, irmão. Trouxe umas coisinhas para Raquel. Silêncio. Depois, o barulho da corrente sendo soltada. Ele abriu a porta só o suficiente para eu ver metade do rosto, a barba por fazer, os olhos inchados. Ela não tá bem hoje, irmão. Melhor outra hora. Tentei espiar por cima do ombro dele, mas a casa estava escura, as cortinas fechadas. Cheirava comida queimada e algo mais, um cheiro azedo como suor velho. É só 5 minutos, Marcos. Só para deixar as coisas. Ele hesitou, coçou a nuca. Então abriu um pouco mais, o suficiente para eu entrar e ver a sala bagunçada. Pratos sujos na mesa, uma fralda aberta no sofá, roupas amontoadas no chão. No canto, um berço vazio com o colchão torto. Onde ela tá? Perguntei, mesmo sabendo que não devia. Dormindo. Ele cruzou os braços. Cansaço, né? A gravidez. Claro. Dei um passo para dentro, deixei a sacola em cima da mesa. Tinha uns pacotes de bolacha, leite, frutas. Coisas básicas. Quando me virei, vi o braço dele, aquela marca roxa, agora mais escura em formato de dedos. Não era a primeira vez que eu via isso. Já tinha visto no pescoço da minha mãe quando eu era criança. Já tinha visto no braço da minha ex antes dela sumir da minha vida. Marcos, comecei, mas ele já estava me empurrando para fora, suave, como se fosse um abraço. Valeu pela ajuda, irmão. Deus abençoe. A porta se fechou antes que eu pudesse dizer mais nada. Fiquei parado ali com a mão ainda quente do toque dele, ouvindo o barulho da corrente sendo colocada de volta. Depois o silêncio. Não contei para ninguém. Não pro pastor, não pros irmãos da igreja. Só fiquei observando. Nos cultos, o Marcos chegava sozinho, sorria, cantava, levantava as mãos. Ninguém perguntava da Raquel. Ninguém parecia notar que ela não aparecia há semanas. Até que uma tarde, eu estava saindo do trabalho quando vi ela na calçada do outro lado da rua. Magra demais, os cabelos presos num coque desarrumado, a barriga grande demais para alguém tão pequena. Ela carregava 2 sacolas de supermercado, uma em cada mão, e caminhava devagar, como se cada passo doesse. Não pensei 2 vezes. Estacionei o carro no meio-fio e atravessei correndo. Raquel. Ela se virou, assustada. Os olhos dela estavam fundos, as olheiras roxas. Quando me reconheceu, tentou sorrir, mas o lábio tremia. Oi, irmão. Deixa eu te ajudar com isso. Peguei a sacola sem esperar resposta. Onde você tá indo? Pra casa. Ela olhou pro chão. O Marcos tá trabalhando então. Eu levo você. Ela não discutiu. Entrou no carro em silêncio, as mãos no colo, os dedos brincando com a barba do casaco. Dirigi devagar. Mesmo ela não tendo dito para onde ir, sabia o caminho. Como você tá? Perguntei, quando já estávamos perto. Ela demorou para responder. Tô vivendo. E o bebê? Dessa vez ela não olhou para mim. Só passou a mão na barriga, como se quisesse proteger. Tá bem. Chegamos. A casa continuava com as cortinas fechadas. Desliguei o motor, mas não saí do carro. Ela também não fez menção de sair. Raquel, falei baixo. Se você precisar de ajuda de verdade, eu tô aqui. Ela continuou olhando para frente, os dedos apertando o tecido do casaco. Eu sei. E saiu. Fechou a porta com cuidado, como se tivesse medo de fazer barulho. Ficou parada na calçada esperando eu ir embora. Não fui. Só fiquei ali observando ela subir os degraus, abrir a porta e entrar. Depois que a porta se fechou, esperei mais 5 minutos. Então ligue o carro de novo e dei ré até o fim da rua, onde parei no ponto de ônibus vazio. Desci, abri o porta-maluquices e peguei a mochila que sempre deixo no chão, atrás do banco do passageiro. Dentro dela, além da lanterna e da chave de fenda que nunca usei, tinha um pacote de bolachas recheadas e uma garrafa d'água pela metade. Comi 2 bolachas secas enquanto olhava pro relógio do painel, 19h47. Não sabia o que estava fazendo ali. Ou sabia, mas não queria admitir. Voltei a pé contornando o quarteirão pela rua de trás, onde as casas eram mais afastadas e as árvores escondiam melhor. Quando cheguei na altura do número da Raquel, parei do outro lado da rua, atrás de um Fusca abandonado sem roda. A janela do quarto dela dava para a varanda, e a cortina estava entreaberta, deixando escapar uma fresta de luz amarela. Fiquei ali, encostado no carro velho, ouvindo os grilos e o barulho distante de um cachorro latindo. Depois de uns 20 minutos, a luz do quarto apagou.
Esperei mais um pouco, até ter certeza de que ninguém mais ia mexer nas cortinas. Então atravessei a rua devagar, pisando na grama para não fazer barulho no cascalho. A porta dos fundos era uma folha de compensado pregada no batente, com um cadeado enferrujado que já tinha sido arrombado uma vez. Empurrei com o ombro, e ela rangeu, mas abriu. Entre as latas de tinta empilhadas e um carrinho de bebê quebrado, tinha uma escada de madeira encostada na parede. Subi, tateando no escuro até achar a janela do banheiro. Ela estava destrancada. Dentro da casa, o cheiro de mofo e comida queimada misturava com algo mais azedo, como leite talhado. Andei no tapete poído, evitando os lugares que rangiam. O corredor levava para a sala, onde a TV ligada no volume baixo mostrava um telejornal com imagens de um incêndio. No sofá, um vulto dormia encolhido, coberto por um edredom sujo de manchas amarelas. Não era Raquel. Segui em frente, até a porta entreaberta do quarto dela. Empurrei com os dedos devagar. A cama de solteiro estava desarrumada, os lençóis amassados num canto. No criado mudo, uma lata de refrigerante vazia e um prato com migalhas de pão. E no chão, ao lado da cama, uma mala aberta com roupas jogadas para fora. Uma camiseta rosa, pequena demais para ser dela. Me agachei e peguei. Era daquelas de algodão fino, com estampa de ursinho e letras desbotadas. Asterisco Baby Girl asterisco. Do lado um frasco de vitamina infantil e um chocalho de plástico, daquele barato, que faz asterisco clique-clac asterisco quando se balança. Fiquei olhando para aquelas coisas, sentindo o peso delas na mão, até ouvir um barulho no corredor. Levantei rápido, guardando a camiseta no bolso da jaqueta. Quando me virei, a Raquel estava parada na porta de braços cruzados, o rosto uma sombra no escuro. O que você tá fazendo aqui, caralho? Ela sussurrou com uma raiva que não combinava com o volume baixo. Não respondi logo. Só olhei para trás dela, para a porta da sala, onde o vulto no sofá se mexeu e resmungou alguma coisa. Precisava ter certeza, falei finalmente. Certeza de quê? Que você não estava sozinha nisso. Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse contando até 10. Quando abriu de novo, a raiva tinha dado lugar a um cansaço que eu conhecia bem. Sai daqui, Paulo. Por favor. E se eu não sair? Então eu grito. E aí você vai ter que explicar para a polícia porque tá invadindo a minha casa à noite. Não duvidei que ela faria isso. Mas também não me mexi. Quem é ele? Perguntei, apontando com o queixo para a sala. Raquel olhou para trás, como se só então tivesse lembrado que tinha alguém ali. Ninguém. Só um cara que tá me ajudando. Ajuda assim não presta. Ela riu sem graça, um som seco. Como se você fosse melhor. Eu não tô pedindo para ficar. Só tô dizendo que se precisar de um lugar para ir, eu tenho. E onde? Na sua kitnet fedendo a cerveja e pizza podre? Melhor do que aqui. Ela não respondeu. Só ficou me olhando, com os braços ainda cruzados como se estivesse com frio. Então ouvi passos arrastados vindo da sala e uma voz grossa. Raquel, quem é que tá aí? Ela se virou rápido, bloqueando a porta com o corpo. Nada, volta a dormir. Quem é, porra? O homem apareceu atrás dela, S. O homem apareceu atrás dela, esbarrando no ombro dela como se não tivesse nem notado que ela estava ali. Alto barrigudo, com uma camiseta regata suja de não sei o que e um cigarro apagado entre os dedos. Os olhos dele demoraram um segundo para focar em mim, como se eu fosse só mais uma sombra no corredor. Quem é esse aí? Ele perguntou, a voz arrastada, pastosa. O cheiro de álcool vinha forte misturado com algo azedo, como se ele tivesse vomitado faz pouco e nem se dado ao trabalho de enxaguar a boca. Raquel não se mexeu, mas sentiu o corpo dela ficar tenso. Um amigo. Tá indo embora. O cara deu uma risada rouca, como se ela tivesse contado uma piada que só ele entendia. Amigo, é? Às 3 da manhã? Ele deu um passo pra frente, e ela recuou sem querer, quase tropeçando em mim. Você é o novo namoradinho dela, por acaso? Não respondi. Só fiquei parado, tentando não demonstrar que meu estômago tinha dado uma revirada. Raquel segurou meu braço, os dedos dela afundando na minha pele como se estivesse me avisando para não abrir a boca. Não é nada disso, ela falou, a voz mais firme do que eu esperava. Só veio me buscar para umas coisas. O homem, o asterisco marido asterisco, percebi de repente, porque tinha uma aliança barata no dedo dele, franziu a testa. Depois, como se tivesse se lembrado de algo, esticou o braço e segurou o pulso dela com força. Raquel soltou um som baixo, quase um grunhido, mas não se debateu. Você acha que eu sou idiota? Ele perguntou, olhando para mim. Acha que não sei quando minha mulher tá me traindo? Não é isso, ela repetiu mais alto agora. Eu deveria ter saído. Deveria ter dado meia volta e descido as escadas sem olhar para trás.
Mas tinha alguma coisa no jeito que ela segurou meu braço, como se estivesse se seguindo também, que me deixou parado ali como um idiota. O cara soltou o pulso dela de repente e deu um passo na minha direção. O cheiro dele era pior de perto. Vai embora, moleque. Antes que eu te faça ir. Não era uma ameaça vazia. Ele tinha pelo menos 20 quilos a mais que eu e uns 10 anos de raiva acumulada. Mas quando eu me virei para sair, Raquel falou: espera. Todos os dois olhamos para ela. Ela estava com os braços cruzados de novo, mas dessa vez não era para esconder o frio. Era para não tremer. Eu vou com ele. O silêncio que veio depois foi daqueles que doem nos ouvidos. O cara abriu a boca, fechou, abriu de novo. Depois riu, como se fosse a coisa mais ridícula que já tinha ouvido. Você tá brincando, né? Não tô. Ele deu um passo na direção dela, e eu instintivamente me coloquei na frente. Não adiantou nada. Ele só me empurrou para lado como se eu fosse um móvel no caminho. Você não vai a lugar nenhum. Ele falou bem devagar, como se estivesse explicando para uma criança. Você é minha mulher. Raquel não recuou. Só balançou a cabeça. Não sou mais. O primeiro tapa foi tão rápido que eu nem vi direito. Só ouvi o barulho seco da palma da mão dele batendo no rosto dela, e o som que ela fez, um gemido abafado, como se tivesse levado um soco no estômago. Ela caiu de joelhos, uma mão no chão, a outra no rosto. Eu não pensei. Só reagir. Empurrei o cara com as duas mãos com toda a força que tinha. Ele tropeçou para trás, surpreso, e eu me agachei do lado dela. Vamos, falei, segurando o braço dela. Ela estava chorando, mas não fazia barulho. Só os soluços sacudindo os ombros. O cara se reequilibrou e veio para cima de mim de novo, mas dessa vez eu não ia ficar parado. Corre, eu disse para ela, me levantando. Raquel se levantou cambaleando, a mão ainda no rosto. Eu me virei pro homem, que já estava quase em cima de mim, os punhos cerrados. Você tá morto. Ele cuspiu. Não tive tempo de responder. O primeiro soco veio direto no meu queixo e o mundo inteiro balançou. A dor explodiu na minha mandíbula, metálica como se os dentes tivessem se soltado. Engoli sangue. Tentei pisar firme, mas as pernas vacilaram. Ele aproveitou outro golpe, dessa vez no estômago. O ar saiu dos meus pulmões num som seco. Raquel gritou meu nome de longe. Não olhei. Não podia. O cara ria suado, o hálito fedendo a cerveja barata. Levantei o braço para bloquear o próximo soco, mas ele chutou minha canela. Caí de joelhos, a calçada arranhando as mãos. Acabou, seu merda, ele disse, pegando meu cabelo. Fechei os olhos. Não ia ser assim. Não hoje.